Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que alegria estarmos juntos em mais um dia. Estamos iniciando o terceiro dia da Quaresma e hoje vamos refletir a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 14 a 15. O jejum, ele é uma experiência de renúncia ou de encontro? É esse o tema da nossa reflexão. Como todos sabemos, a Quaresma é um tempo a que a Igreja nos convida a esta experiência da abstinência. Muitas vezes pensamos nela apenas como uma privação. Deixar de comer algo, abdicar de um prazer, fazer um sacrifício. Mas Jesus nos ensina que o jejum verdadeiro não é apenas sobre o que deixamos de fazer, mas sobre o que buscamos com isso. No Evangelho de hoje, os discípulos de João perguntam a Jesus, no versículo 14 do capítulo 9, por que nós e os fariseus jejuamos, mas teus discípulos não jejuam? E Jesus responde falando sobre a presença do noivo. Podem os amigos do noivo estarem de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado, e então jejuarão, nos diz Jesus, no versículo 15. Essa resposta nos leva a refletir a respeito do seguinte: o jejum é apenas uma regra a ser seguida ou um caminho de transformação? Hoje vamos mergulhar nessa palavra e entender como o jejum pode nos levar a um encontro mais profundo com Deus, neste nosso podcast e programa Mística de Nazaré. No tempo de Jesus, jejuar era um sinal de penitência e preparação. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, como um costume religioso. João Batista e seus discípulos jejuavam como um sinal de expectativa pela vinda do Messias. Mas Jesus mostra que o verdadeiro sentido do jejum não é um rito mecânico, esvaziado de sentido, mas um sinal de busca por Deus. Por que jejuar então? Porque não é apenas sobre deixar de comer algo, é sobre criar um espaço para que Deus preencha a nossa vida. É uma forma de dizer: Senhor, mais do que este alimento, eu preciso de Ti. O jejum é um lembrete. Nada neste mundo pode nos satisfazer plenamente, exceto Deus. Por isso que é importante fazermos, para que possamos recordar ao nosso corpo e interioridade que apenas Deus é capaz de nos satisfazer plenamente. Jesus compara a sua presença entre os discípulos com a alegria de um casamento. Ele é o noivo, e enquanto ele está presente, a festa, a alegria, mas ele alerta: chegará um tempo em que será tirado, e então os seus discípulos jejuarão. Aqui está o segredo. O jejum não é uma tristeza vazia, mas é uma espera cheia de esperança. Jejuamos porque queremos estar mais próximos de Deus. Nós não jejuamos por obrigação, mas por amor. Na Quaresma, nós jejuamos não para provar algo a Deus, mas para nos esvaziarmos e sermos preenchidos por Ele. O verdadeiro jejum não é apenas privação, mas desejo de mais de Deus, de experimentar mais Deus. Em Nazaré, tema do qual nós sempre nos ocupamos aqui na Mística, tema do nosso programa e podcast, nós vemos que Jesus viveu uma vida de simplicidade e de desapego. Não há grandes sinais ou sinais de excessos na casa de Maria e de José. Eles viviam com pouco, mas tinham o essencial. Deus estava no centro de suas vidas. Essa é a essência do jejum. Não se trata apenas de tirar algo da nossa vida, mas de colocar Deus no lugar certo. Quando abrimos espaço, Ele nos preenche com algo muito maior. Mas e na nossa vida? O que tem ocupado o espaço de Deus no nosso coração? Quais excessos nos afastam dele? O jejum quaresmal é um convite a voltar ao essencial.
lhe proponho aqui um exercício de contemplação. Feche os seus olhos por um instante. Pense comigo a sua vida, enquanto eu também me ocupo de pensar a minha. Pense a sua vida hoje. Há algo que está ocupando o espaço de Deus nos nossos corações? Algum apego que você sente que Deus está te pedindo para deixar? Você tem jejuado apenas como uma obrigação ou como uma busca real por Deus? Jesus está ao seu lado. Ele não quer apenas a privação exterior. Ele quer o seu coração inteiro e disponível para Ele. Hoje, peça a graça de viver um jejum que transforma e que nos transforma de dentro. Eu queria lhe propor um exercício espiritual, nessa dinâmica que temos feito. Cada dia da Quaresma, um exercício espiritual para nos ajudar a rezar. Faça hoje um jejum com sentido. Hoje é o dia de sexta-feira, é o dia em que a gente recorda com carinho e ternura da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então escolha algo concreto para jejuar hoje. Pode ser um alimento, uma rede social, um hábito. Mas ao invés de apenas se privar, preencha esse tempo com Deus. Sempre que sentir falta do que deixou, reze: Senhor, preenche meu coração com a Tua presença. O jejum não é apenas uma renúncia, mas um caminho de encontro. Que esse exercício nos ajude a nos aproximarmos mais ainda de Deus nesta Quaresma. Meu irmão, minha irmã, se esse podcast tem lhe ajudado, se essa reflexão tem lhe ajudado, nesse tempo quaresmal, lhe convido a, como evangelizador, enviá-lo a outras pessoas, sobretudo alguém que você sente que precisa fazer essa experiência do jejum na sua vida e vivenciar esse grande retiro quaresmal que estamos experimentando neste tempo. Um grande abraço.